Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem é Luiz Castro, o novo alvo do Timão? Será ele o novo técnico? Tem novidade. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A promessa da diretoria do Corinthians era anunciar um técnico até o fim desta semana. Promessa essa que nunca foi revelada publicamente, apenas nos bastidores, porque com muito sigilo a diretoria corintiana está tratando esse nome do novo técnico. O Corinthians está sem técnico há 15 dias depois que saiu o Silvinho. O Lázaro está dando conta do recado, 3 jogos, 3 vitórias, aquela coisa toda, mas já se sabe que a diretoria mira num técnico de ponta, que fecha até o fim da gestão do Duílio, que trabalhe com categorias de base, que não saia daqui 3 meses, que encare uma Libertadores, que consiga dominar esse elenco, enfim, tudo isso a gente já sabe, que não será brasileiro. E aí o Duílio Monteiro Alves, né, com o Roberto de Andrade e o Alessandro Nunes, eles estão conversando com técnicos portugueses, a gente falou aqui de alguns nomes especulados, e de ontem para hoje pintou um novo nome, que na verdade já tinha sido especulado há alguns dias, mas como ele estava negociando com o Botafogo, ele meio que acabou perdendo força, isso mudou de ontem para hoje. Luiz Castro, ou Luiz Manuel Ribeiro de Castro, 60 anos, treinador do Al Duhail do Catar. E isso me chama muito a atenção, é curioso que entre todos os nomes especulados, ele seja o único empregado, vinculado a um clube. Ele não está livre no mercado. E isso faz com que o Corinthians, além da negociação salarial, ainda precise arcar com uma multa rescisória. O contrato dele começou em agosto de 21 e vai até junho de 22, 30 de junho. Ou seja, ou ele consegue uma liberação, ou o Corinthians precisa pagar uma multa, que gira em torno de 1 milhão de euros, que é, na verdade, o que corresponde ao restante do contrato. E isso significa, na nossa moeda, 5 milhões e 800 mil reais, que é um valor que o Corinthians vai precisar desembolsar para que ele rompa esse vínculo e chegue aqui antes, né? Não vai chegar aqui apenas no dia 1º de julho. Enfim, além disso, o valor salarial do Luiz Castro é um valor considerável, 3 milhões e meio de euros por temporada. Calma, vamos tentar transportar isso para a nossa realidade, por mês e em real. 1 milhão e 800 mil reais. Ainda assim é um valor considerável, mesmo que isso envolva ele e toda a sua comissão. Comissão esta de 5 pessoas. Comissão que tem 2 auxiliares, um preparador físico, um preparador de goleiros e um analista. 1 milhão e 800 mil para toda essa galera. Luiz Castro, treinador do Al Duhail. Qual o problema nisso tudo? Ele já vem conversando com o Botafogo há alguns dias. Por quê? O John Textor, o investidor do Botafogo, que está transformando o Botafogo em clube empresa, ele só chega segunda-feira ao Brasil para formalizar e oficializar a Sociedade Anônima de Futebol. Que aconteceu no Cruzeiro, acontecerá no Botafogo. E aí, a partir daí, conseguirá investir no futebol os 100 milhões de reais prometidos para contratar um novo técnico, mais arrojado, moderno, para tornar o Botafogo protagonista. Tudo isso é o que pretende o John Textor, depois da saída do Anderson Moreira, mesmo com o título da Série B, o acesso espetacular que ele teve, aquela recuperação espantosa e tudo mais, foi demitido recentemente. E o John Textor já tinha anunciado que queria um técnico de ponta. E já está negociando com o Luiz Castro. Só que ele está vinculado a um clube, então ele não se liberou lá ainda e não fechou ainda com o Botafogo. Isso aí está gerando um entrave. Ligando os pontos, eu estou imaginando que como o John Textor chega na segunda-feira ao Brasil, e aí sim a proposta estará na mesa do Luiz Castro, ele pediu um tempo para responder ao Corinthians. O Corinthians fez uma proposta, de ontem para hoje essa é a informação. Eu imagino que ele vá decidir durante o final de semana o que fazer. Por isso que a gente não pode cravar nada. O futebol é muito dinâmico e muda a todo instante. Pode ser que ele simplesmente ligue para o Botafogo e diz, olha, eu vou para o Corinthians. Pode ser que ele cozinhe o Corinthians até segunda-feira e feche com o Botafogo. Pelas informações nos bastidores, a diretoria corintiana está otimista. Até porque foi-lhe oferecido um projeto grande, um contrato de quase 2 temporadas, né, até o fim de 2023, até o fim da gestão do Duílio. A gente sabe que no Brasil é muito difícil você ter planejamento, mas essa é a ideia da diretoria alvinegra. Você ter um treinador que não saia daqui 3 meses, que, enfim, que consiga ter nas mãos desse elenco um plano a médio e longo prazo. Essa é a ideia que o Corinthians tem para o Luiz Castro. Bom, se vai acontecer, gente, não sabemos. Agora, quem é o Luiz Castro?
Não é um técnico que tem uma carreira muito exitosa. Calma, torcedor, eu sei que você está preocupado, pensando assim, poxa vida, mas aí o Corinthians vai lá na Europa, em Portugal, na verdade no Catar, né? Buscar um português, e o cara não tem uma carreira muito vasta, ele tem bons trabalhos. E mais do que bons trabalhos, um perfil que agrada a diretoria do Corinthians por várias circunstâncias, e eu vou tentar enumerá-las aqui para vocês entenderem do porquê o Corinthians está chegando na escolha do Luiz Castro. Pode nem ser ele, tá? Mas pela informação é o cara mais próximo hoje, e é o que se aproxima inclusive do perfil procurado. Ele foi um lateral direito, jogador que não teve muito êxito, assim, passou por alguns clubes pequenos de Portugal e começou sua carreira, passou por várias equipes menores também, mas ele tem um trabalho de 10 anos na formação de base de garotos junto ao profissional, no acesso ao profissional no Clube do Porto, entre 2006 e 2016. Esse é o trabalho assim mais representativo em termos de formação, que é justamente o que o Corinthians quer. Um cara que saiba trabalhar com categorias de base e participe ativamente do processo de formação de jovens no acesso ao profissional, tá bom? Isso é um baita indicativo que tem o Luiz Castro. A partir dali, depois, o grande, assim, o grande acesso dele, onde ele surge realmente, é no próprio Porto, no profissional, em 2014, porque ele já tinha treinado o Porto B, tinha conquistado a segunda liga e tudo mais, mas quando ele assume o Porto dos profissionais, vejam só, ele sucede Paulo Fonseca, que era outro nome especulado no Corinthians durante a semana. Ele sucede o Paulo Fonseca no Porto e no Shakhtar. Depois que o Paulo Fonseca é demitido do Shakhtar em 2019, ele assume. E em 2020 ele conquista o seu primeiro grande título e talvez único título da carreira, que é o campeonato ucraniano. Ali ele trabalha com jovens brasileiros também, com jovens também e com brasileiros, o que também entrou ou encaixou dentro de um perfil procurado pela diretoria do Corinthians, porque não vai ser um cara que vai ter tanta dificuldade assim de adaptação, até porque ele já manifestou o seu desejo de trabalhar na América do Sul, consequentemente no Brasil. A partir de agosto de 2021, portanto, ele estava no Al Duhail, no Catar. Já falei aqui do contrato dele, do salário dele, da situação nesse momento, né, que ele está entre o Corinthians e o Botafogo. Agora você vai me perguntar, mas como jogam as equipes do Luiz Castro? Bom, ele se adapta a um estilo extremamente moderno que se desenvolve hoje no futebol em clubes como Liverpool e Manchester City, para vocês terem uma ideia. Mais ou menos o que pensa o Guardiola sobre futebol. Aí você vai, né? Eu imagino, eu falo as coisas e imagino o torcedor pensando, poxa vida, né? Então tá vindo um cara aqui que, claro que tudo isso, gente, você depende de material humano. Os conceitos, eles são, você precisa adaptá-los às características dos jogadores. O Corinthians montou um bom elenco e tem jogadores que podem desenvolver um trabalho que, na verdade, era a grande crítica que se fazia ao Silvinho, né? Poxa vida, você tem um elenco desse e fica restrito a um esquema, e fica restrito a um jeito de jogar que parece, digamos assim, pobre, né? Fraco ou frágil diante daquilo que ele pode, do potencial daquele elenco. Enfim, justamente isso. Os conceitos dele são esses aqui que eu vou apresentar para vocês. Se ele vai conseguir desenvolver, é outra história. Ele gosta de uma saída de 3 com a bola no chão. Sabe quando aquele adversário vem marcar, faz uma marcação alta para marcar a saída de bola? Mesmo assim, ele gosta de sair com a bola dominada junto desses 3 defensores. Tá, mas são 3 zagueiros? Não necessariamente. 2 zagueiros em que um volante, normalmente um cara muito técnico, vem buscar essa bola. Será que esse cara seria o Duqueiroz ou o próprio Renato Augusto, que é um cara que faz muito esse movimento? Vem buscar a bola, seja no primeiro volante ou nos próprios defensores, para iniciar uma construção ofensiva. Talvez seja o Renato. Mas a gente vai ter que ver, obviamente, né? Mas ele gosta muito dessa saída. E muitas vezes essa saída participa o goleiro. O goleiro tem uma participação muito efetiva, jogando com os pés, aquela coisa toda. O Cássio tem alguma dificuldade, mas óbvio que tudo isso demanda treinamento. E esse é um outro grande problema. No Brasil, você não tem tempo de treinar. Ainda mais quando você chega em meio à temporada. Ah, mas tá no começo. Mas tem Libertadores daqui a um mês, tem clássicos daqui dobrando a esquina. Então, realmente, ele não vai ter tempo de desenvolver tanta coisa assim. Mas é assim que ele gosta de jogar.
já falei dessa participação do goleiro e tudo mais, para escapar, né, dessa marcação alta, porque aí você... o que é você sair com a bola no chão com essa linha de 3? Você atrai o adversário e ganha superioridade numérica no campo ofensivo. Esse é o principal objetivo. A defesa também joga muito em linha alta, ou seja, com os defensores quase na linha divisória do gramado para você colocar o teu time no campo adversário. Mais ou menos como o Chelsea fez em relação ao Palmeiras. Claro que tudo depende da característica do adversário e da dinâmica do jogo. Fazendo isso, você está mais próximo da construção, mas tem prós e contras, né? Você fazendo isso, no momento que o adversário recupera a bola, você tem que cuidar muito as tuas costas e a cobertura, porque senão qualquer jogador em velocidade pode pegar essa linha desprotegida. Tudo isso é importante cuidar. Ele joga muito com triangulações. Nessa saída de 3, por exemplo, os laterais descem para justamente você ter mais jogadores do que o adversário em cada triangulação, né? Você tem 3 contra 2, 2 contra 1, para que o time consiga sair tabelando e chegar ao campo ofensivo. E aí, quando o time chega no ataque, ele busca o quê? Movimentação dos atacantes. Mais ou menos o que a gente viu do Corinthians contra o São Bernardo, né? O Roger Guedes fazendo o facão pro lado direito para receber a bola do Juliano e fazer o primeiro gol. Pelo lado esquerdo, quando ele recebe do Renato, faz o segundo. O próprio William também se deslocando. Ele gosta para dar opção de passe no momento em que o time chega no campo ofensivo. O que eu tô dizendo aqui pode parecer uma obviedade, mas são os conceitos hoje que os principais treinadores do mundo estão adotando. Além do perde e pressiona. O que é o perde e pressiona, que todo mundo fala? É você, quando perder a bola no campo de ataque, já imediatamente avançar o teu bloco para recuperar essa bola no campo de ataque e não deixar o time adversário atacar. É um conceito até, de novo, óbvio, mas que é difícil de executar. Você precisa de muito treinamento para isso. Muitas vezes, quando o time adversário vai sair com essa bola dominada, quando recupera a bola, o meio-campista ou o atacante que vai receber, ele está de costas. E aí, se o teu zagueiro consegue vir com velocidade, ele faz o bote, recupera essa bola antes, o teu time está todo no campo ofensivo. É o sonho de todo técnico, né? Porque aí você tem muito mais jogadores ali naquele terço final para poder construir a jogada. Essa é a ideia do Luiz Castro. Vai conseguir desenvolver no Corinthians? A gente não sabe. Vai ser o técnico do Corinthians? Primeira coisa é saber isso. O Corinthians fez uma proposta, está esperando, ele está vinculado ao Al Rei do Catar e tem também uma proposta do Botafogo. Os próximos dias serão decisivos. Mas eu fiz questão de apresentar um pouco mais para vocês quem é esse português de 60 anos que pode ser o novo técnico do Timão. Gostaram? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!